Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o programa de entrevistas do Data Privacy Brasil e que a gente colocou o nome de Data Café. A ideia desse programa é que a gente consiga conversar e conhecer melhor várias profissionais que atuam na área de privacidade e proteção de dados e que têm diferentes áreas e campos de formação. Hoje a nossa convidada é muito especial, é uma pessoa muito admirada na área e que a gente segue a carreira dela há bastante tempo, que é a Miriam Wimmer. A Miriam Wimmer é servidora pública de carreira, trabalhou no governo durante muitos anos em diferentes órgãos e hoje está como diretora da ANPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para além disso, a Miriam tem uma carreira acadêmica super interessante, onde ela já fez mestrado, doutorado e que ela vai contar um pouquinho para nós no dia de hoje sobre como que foi essa trajetória. Miriam, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Maria Cecília. Para mim é um grande prazer também participar dessa iniciativa que eu acho super importante, super bacana, especialmente no momento em que tem muita gente começando a estudar proteção de dados, muita gente começando a se interessar por uma carreira no campo do direito, da tecnologia. Então, para mim é uma grande honra poder trazer um pouquinho também da minha trajetória, que, enfim, talvez possa também inspirar ou sugerir caminhos para quem está começando. Então, para a gente começar a nossa conversa, né? Já estou aqui com o meu cafezinho, imagino que você esteja com o seu aí também, aí em Brasília, né? Eu estou aqui em São Paulo, você está em Brasília. Eu vou começar com a primeira pergunta. Miriam, você fez durante um tempo 2 faculdades. Eu imagino que deve ter sido super corrido para você na época estar fazendo a faculdade de Direito, a faculdade de Engenharia. Nesse sentido, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi essa escolha de fazer 2 faculdades, como que foi durante um tempo para você levar essas 2 e como que você tomou uma decisão depois de seguir apenas com uma. De fato, eu acho que muitas pessoas que gostam de direito e tecnologia, em algum momento da vida se veem um pouco na dúvida, né, sobre eu vou fazer engenharia ou vou fazer direito, eu vou fazer, né, na área de exatas ou na área de humanas. E durante o ensino médio, que naquela época se chamava de 2º grau, eu, de fato, tinha muito interesse por matemática, física, gostava das exatas, né? Mas também adorava literatura, gostava de história. Então, durante um período, eu fiquei realmente muito perdida. Pensava, fazer astronomia, vou fazer física, vou fazer sociologia, né? Uma dúvida cruel. E eu acabei me decidindo por fazer na área de exatas. Então, no meu ensino médio, a minha escola dividia os alunos de acordo com a área, né? E eu fiz a área de exatas, né? Turma especial para exatas. E fiz vestibular para engenharia em várias universidades no Rio. E disse, mas eu vou fazer também para direito na UERJ, porque de repente, né, quem sabe eu passo, aí eu vejo o que eu faço. E de fato eu acabei sendo aprovado tanto para engenharia em algumas universidades, inclusive na UFRJ, onde eu acabei fazendo, e também para o direito na UERJ. E aí, como eu tenho uma dificuldade de fazer escolhas, eu decidi começar as 2, né? E eu acho muito curioso porque naquele momento era uma decisão que ninguém conseguia compreender. Então, tanto na faculdade de engenharia como na faculdade de direito, a pergunta era, mas Miriam, o que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que você vai juntar esses 2 universos? E eu enxergava que ali haveria talvez algum campo para unir as duas áreas, mas era uma coisa muito ainda em construção, sabe, Maria Cecília? Então, na faculdade de Direito, por exemplo, diferentemente do que a gente tem hoje, não havia nenhuma disciplina sobre Direito e Tecnologia, né? Eu conseguia vagamente ver ali uma conexão na área de patentes, talvez, né? Mas eu fazia engenharia mecânica na época e era muito difícil entender onde é que esses 2 universos iam se encontrar, mas eu tinha convicção que aconteceria. E de fato, esse encontro acabou acontecendo um pouquinho por acaso, porque quando chegou a época de procurar estágio, abriu um processo seletivo para uma empresa de telecomunicações. Então isso foi em 2000, eu acho. O Brasil tinha acabado de passar pela desestatização do antigo sistema Telebrás
e estava se abrindo o mercado para empresas competitivas de telecomunicações. Telecom naquela época era pauta sexy, né, que proteção de dados é hoje em dia, era o novo campo que se abria no campo da tecnologia. E eu fiz o processo seletivo, comecei a trabalhar com telecom e de algum modo ali começou a se desenhar um caminho, né? Então eu trabalhava com negociação de contratos de interconexão, então tinha conhecimento técnico, conhecimento jurídico, contratos de exploração industrial de linha dedicada, e eu comecei a enxergar para mim um caminho ali no setor de telecom. E nesse período aconteceu uma outra coisa interessante, foi que eu, um dia na faculdade de Direito, vi um cartaz anunciando um programa de intercâmbio para o Japão. Então, buscando alunos que tivessem interesse e tal. E eu disse, eu gosto do Japão, vou me candidatar nesse negócio. E acabei ganhando uma bolsa do governo japonês para passar um ano no Japão, num curso também interdisciplinar, assim, envolvendo matérias de história, geografia, diplomacia, enfim, vários aspectos. E daí tranquei as duas faculdades e fui para o Japão. E no meu retorno já estava muito claro para mim que eu não ia mais continuar com a engenharia, que meu caminho era realmente no campo das humanas, e aí acabei iniciando um estágio num escritório de advocacia. E aí a engenharia ficou, enfim, como uma lembrança do passado e eu resolvi trilhar realmente o caminho das humanas, mas aí já bem focado nessa interseção de direito e tecnologia. Bom, Miriam, quando você voltou do Japão, você disse que decidiu seguir com a faculdade de Direito, então você acabou seguindo na linha de humanas mesmo. E como que foi depois que você terminou a faculdade? Porque você acabou fazendo seu mestrado na UERJ, no Rio, e depois você se mudou para Brasília e fez seu doutorado na UNB na área de comunicação. Então, a gente queria entender como que foi esse processo para você, né? Porque foram muitas mudanças, você acabou voltando de um outro país com várias ideias diferentes sobre como seguir sua carreira profissional e como que, ao longo dos anos, essa escolha foi se dando, mudando também um pouquinho de área, indo para a área de comunicação também. Foi bem isso. Então eu voltei do Japão assim com a cabeça cheia de ideias e quando a gente está assim terminando a faculdade a gente vê um leque de oportunidades que se abre, né? E muitas dúvidas, qual que é o melhor caminho, setor público, setor privado. E eu voltei, eu fui estagiar num escritório de advocacia trabalhando com direito consultivo em telecomunicações. Então a gente fazia pareceres, né, para ajudar a interpretar a então recente Lei Geral de Telecomunicações. E eu achava que eu não tinha perfil para pós-graduação, na verdade, né? Eu achava que eu tinha a cabeça muito orientada assim, para questões práticas, para resolver problemas, que é também um pouquinho o perfil de quem faz exatas, né? Mas nesse estágio eu tinha uma chefe que tinha uma vertente acadêmica muito aflorada e o trabalho que a gente fazia exigia muita pesquisa, assim, de direito público, direito administrativo, direito regulatório. Então, quando eu me formei, eu fui efetivada no escritório, eu também me candidatei ao mestrado em direito público na UERJ, que acabou sendo uma experiência muito interessante. Enquanto eu cursava o mestrado, eu acabei tomando a decisão de me licenciar do escritório de advocacia porque eu não estava dando conta, realmente. Muito difícil. Eu acho o mestrado mais difícil que o doutorado. Eu não sei se essa foi sua experiência, Maria Cecília, mas é que muitas vezes a gente está se aproximando de uma literatura que a gente não conhece. É o primeiro grande trabalho de fôlego que a gente vai fazer e é um prazo muito curto, né? 2 anos. Então eu saí do escritório e decidi focar no mestrado, mas aí como eu estava também, enfim, com todas as possibilidades abertas, eu pensei, de repente um concurso pode ser interessante. Eu me inscrevi numa pós, dessas que preparam para concurso, mas que também vale como pós, então eu estava fazendo pós e mestrado simultaneamente e meio que pensando o que eu ia fazer da vida. E nesse meio tempo apareceu um concurso da Anatel. E eu trabalhava com telecom e eu olhei aquele edital, foi o segundo concurso da Anatel. A Anatel também estava constituindo o seu corpo técnico. Eu olhei o edital e disse, nossa, mas está muito próximo dos assuntos que eu conheço. Acho que eu vou fazer essa prova para ver, porque uma experiência no setor público deve ser interessante, né? Isso tem já 14 anos. Eu achava que ia ser uma experiência no setor público. E eu fiz esse processo seletivo enquanto estava no mestrado ainda, fui aprovada no concurso. Mudei para Brasília com o desafio de terminar a dissertação durante o curso de formação, que foi também uma loucura. E aí acabei concluindo o mestrado enquanto eu já estava em Brasília e fui ficando e construindo a vida aqui. E na hora de pensar em doutorado, que assim, depois pareceu como um passo natural, eu já estava focado muito em pesquisar regulação de tecnologia, particularmente regulação da comunicação de massa, e pareceu para mim que poderia ser tanto no direito como na comunicação. Eu me lembro que eu fui conversar com potenciais orientadores e foi super frustrante, porque eu fui no direito e o professor disse, Miriam, eu acho que seu tema tem mais a ver com comunicação. E eu fui na comunicação e disse, não, seu tema é jurídico, Miriam, realmente, você tem que
se candidatar lá, mas acabou sendo na comunicação mesmo, e eu hoje acho que realmente os temas que a gente pesquisa estão muito na interseção de várias disciplinas, né? Eu vejo pessoas pesquisando tecnologia tanto nas áreas realmente tecnológicas, nas engenharias, mas também no direito, na sociologia, na ciência política, na administração pública. Para mim foi muito enriquecedor realmente dar esse pulo um pouquinho para fora da área jurídica, inclusive para ter contato com outros tipos de metodologia de pesquisa, um outro referencial teórico, e eu acho super legal poder oxigenar. Sobre essa questão de você ter comentado de ter ido para ter uma experiência, né, nessa questão envolvendo a sua pesquisa, depois do seu trabalho, já que você estava fazendo uma preparação para prestar concurso público. Muita gente tem dúvida, e essa é uma dúvida que eu também tenho, sobre como que é seguir carreira como servidora pública trabalhando com direito e tecnologia, porque até onde eu sei, eu acho que você é a melhor pessoa para explicar isso, não tem uma posição específica para trabalhar com direito e tecnologia. É algo que a pessoa vai construindo a partir da posição que ela ocupa, onde que ela está atuando dentro da administração pública, etc. Então, para você como servidora de carreira dentro da administração pública, etc., você poderia explicar um pouco para a gente como que foi esse percurso e como que dentro da administração você foi caminhando mais para uma vertente de direito e tecnologia? Eu acho que é interessante notar que cada vez mais a tecnologia vai estar presente em todas as áreas, né? Então, antigamente o pessoal achava que podia fazer uma carreira jurídica pura, digamos assim, e não mexer com tecnologia, mas a própria transformação digital traz a tecnologia para dentro de praticamente todas as áreas do conhecimento, então, de certo modo, até vai ficando mais fácil trilhar uma carreira nesse sentido. Mas quando eu fiz concurso, eu fiz para uma área que já era focada em tecnologia. Minha carreira é de especialista em regulação de serviços de telecomunicações, é uma carreira das agências reguladoras e, no meu caso, especificamente da Anatel. Depois que eu fiz concurso para a Anatel, eu fiquei lá durante 4 anos, eu trabalhei em diferentes posições, trabalhei na Procuradoria, trabalhei no Gabinete da Presidência, trabalhei como superintendente executiva. Eu fui convidada a assumir um cargo do Ministério das Comunicações, eu fui ser diretora lá. Trabalhei lá durante 5 anos, foi o período durante o qual eu mais me aproximei dos temas de governança de internet, que é um assunto também que sempre me interessou. Passei a acompanhar mais de perto as discussões que aconteciam em fóruns internacionais também. E depois eu fui trabalhar no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, também a convite para ser diretora de uma área que cuidava de políticas para as TICs, né, para as tecnologias de informação e comunicação. E lá acabei desenvolvendo um trabalho voltado ao impulsionamento da transformação digital, tanto no governo como no setor privado. E depois disso voltei para as comunicações e aí acabei sendo convidada para ir para a NPD. Mas o que eu queria trazer assim, em termos de experiência de administração pública é que não necessariamente quando você faz concurso para uma determinada carreira você está aprisionado, acorrentado para ficar dentro daquele órgão para o resto da sua vida, porque existem sim oportunidades de mobilidade no setor público mais frequentemente quando você é convidado a ocupar um cargo, né? Então, quando a gente faz concurso, para o executivo pelo menos, tem também 2 tipos de carreira, assim, grosso modo falando. Ou você faz a carreira específica para uma determinada área, especialista em regulação, né, ou especialista em meio ambiente, tem várias carreiras. Ou você pode fazer concurso para uma carreira transversal. Então, a gente tem, por exemplo, a carreira de gestor, né, especialista em política pública e gestão governamental, que ela é pensada para ser uma carreira transversal e os integrantes dessa carreira têm assento em vários ministérios públicos, né? E aí é um pouquinho do perfil do gestor, se ele quer ser um especialista ou um generalista. Alguns acham super atraente a possibilidade de um dia lidar com direitos humanos, o outro dia com indústria e comércio, o outro dia com economia, outro dia com comunicações. E outros preferem se especializar e ir se afunilando, sabe? Para mim, essa possibilidade de movimentação realmente uma coisa incrível, porque a gente sempre vai aprendendo, né? A possibilidade de estar num órgão diferente, aprender uma cultura diferente, um assunto diferente, é uma coisa que eu acho muito enriquecedora. Bom, Miriam, a gente imagina que numa carreira tão robusta quanto a sua, de ter passado e estar até hoje na academia, ser professora, ter feito mestrado, doutorado, ser servidora de carreira, você deve ter passado por muitos desafios para além da vida profissional também, que envolvem questões sobre gênero, questões associadas à conciliação da vida pessoal, profissional, questões associadas também à conciliação com a maternidade.
Então, se você puder comentar com a gente um pouco de quais foram os principais desafios ou os desafios que você lembra associados a isso e como que foi passar por eles para você. Talvez por conta de perfil pessoal, eu sempre estive tentando conciliar mundos diferentes e atividades diferentes. Então, mundo da tecnologia, mundo do direito, mundo da comunicação, né? A vida profissional como servidora pública e a vida acadêmica como pesquisadora, como professora, né? E eu acho que quando a gente acrescenta isso à questão de gênero que você trouxe aí, Maricília, a gente vê ainda mais esforços de conciliação de aspectos diferentes da vida. Então, também a relação doméstica, né? Os cuidados com os filhos. Eu tenho um filho apenas, né? E o desafio de ser uma mulher atuando no campo de tecnologia. E isso é uma coisa que está se tornando mais corriqueira, mas eu me lembro que quando eu fiz vestibular para engenharia, a minha turma tinha, eu acho que 50 homens e 3 ou 4 mulheres. E até a piadinha assim, as mulheres fazem engenharia só para arrumar marido, né? Até piada vindo de professores, né? Que era um certo descrédito, assim, quanto à possibilidade de uma mulher desenvolver uma carreira numa área de exatas, ainda mais uma área de exatas dura, como é a engenharia mecânica. Eu me lembro uma vez numa oficina de engenharia mecânica, o profissional lá que estava orientando, como é que você quer pegar num torno com essas mãozinhas de unhas pintadas? Isso, eu vou pegar no torno. Então tem uma questão assim de uma pré-concepção de que tecnologia não combina com mulheres, que eu acho que tem a ver com várias questões associadas ao nosso processo educacional e com as expectativas que recaem sobre meninas e meninos quando estão ainda nos anos escolares. E isso acaba se refletindo num desbalanceamento de gênero nas atividades profissionais. Eu acho que isso é verdade no setor público e também no setor privado, né? Eu me sinto uma pessoa privilegiada porque ao longo da minha carreira eu tive muitas chefes mulheres, que eram mulheres assim, poderosas e que me serviram de exemplo de como realmente desenvolver uma liderança feminina com assertividade, mas também sem perder a ternura, como se diz, né? E isso tanto no meu primeiro estágio como depois no meu segundo estágio. Quando eu entrei no Anatel, eu fui chefiada por mulheres que eram protagonistas e que tinham um papel realmente importante dentro das organizações, e com isso eu fui tendo exemplos nos quais eu poderia me mirar e pensar qual que seria a carreira que eu desejei desenvolver e quais que eram as possibilidades que estavam abertas para mim. Mas é bem verdade que ao longo da minha carreira eu inúmeras vezes era a única mulher na sala. Uma sala com 30 pessoas, eu era a única mulher. E o que eu acho que é muito sintomático é que as pessoas não se dão conta, né? Então eu me lembro muitas vezes de apontar, de comentar com um colega, um chefe, assim, você não percebeu uma coisa estranha nessa sala, não? Não, o que é estranho? Só tem eu de mulher. Se fosse o contrário, você não ia achar esquisito? Nossa, ia ser muito esquisito, realmente. Né? Então, a naturalização da baixa presença feminina é uma questão muito forte, e também uma percepção de qual que é o papel da mulher nesses ambientes. E aí eu devo dizer que, assim, apesar de ter tido uma experiência profissional muito privilegiada por N razões, por sempre ter estado num ambiente de acolhimento, já aconteceu muitas vezes de eu ser a mulher mais graduada academicamente ou profissionalmente na sala, mas havia uma expectativa de que eu providenciaria o cafezinho, por exemplo, né? Que tem a ver com a percepção dos papéis também da mulher, não apenas naqueles ambientes específicos, mas na sociedade como um todo. A presença feminina, ela se torna ainda mais, digamos assim, importante quando a gente pensa no papel da mulher também como mãe, né? Nesse momento se torna mais desafiador que as organizações reflitam sobre isso, como elas podem criar ambientes que permitam que as mulheres se desenvolvam profissionalmente sem deixar de lado um aspecto muito importante das suas vidas, que é a maternidade. E aqui, de novo, a minha experiência pessoal foi muito positiva, porque eu engravidei quando eu tinha acabado de terminar o doutorado e eu consegui tirar 7 meses de licença maternidade e o meu lugar ficou guardado, assim, eu não tive medo de que o bonde ia passar, eu ia cair do bonde, que eu nunca mais ia conseguir retomar minha vida profissional. Voltei da licença maternidade e fui direto para a NET Mundial, que foi uma conferência internacional de governança da internet, que foi muito marcante aqui na nossa história brasileira, mas eu sei que essa não é a realidade para todas as mulheres. Eu acho que quando a mulher se torna mãe, ela volta para o ambiente profissional, ela não é mais a mesma, ela não tem mais a mesma disponibilidade de tempo, de fazer reuniões até de madrugada, de viajar, né, num piscar de olhos, num estalar de dedos para um outro país ou para uma outra cidade. E eu acho que uma reflexão que é necessária dentro das organizações públicas e privadas é, de fato, como criar ambientes que permitam que a mulher se desenvolva profissionalmente
reconhecendo que a dinâmica do ambiente de trabalho não pode ser incompatível com a dinâmica familiar, porque isso castiga tanto homens quanto mulheres, né? Tanto homens que gostariam de estar mais presentes com suas famílias, como mulheres que não vão deixar de sair às 6 horas porque o filho tem que ser buscado na escola e a criança não vai ficar lá abandonada, obviamente. Então, me parece que tem um processo de mudança de cultura que vem acontecendo assim, gradualmente, mas que ainda é um desafio grande. E eu acho que de maneira geral, assim, a minha experiência como mulher no campo de tecnologia, no setor público, é que sempre parecia que eu tinha que ser muito mais capacitada que todos os meus colegas homens para desempenhar a mesma tarefa, né? Eu me recordo às vezes de perguntar, poxa, mas eu sou a única mulher nesse evento inteiro, não só no painel. No evento inteiro tem 15 homens palestrando, eu sou a única mulher. Por que isso? Não, mas você está aqui porque você é competente, como se eu fosse a única mulher competente capaz de ocupar aquele espaço, né? Então, eu acho que muitas vezes, de maneira quase que inconsciente, esses machismos estruturais são reforçados, e é importante, sim, que a gente fale sobre isso e que pense sobre essa assimetria de representação das mulheres nos lugares de fala e nas posições de liderança, sabe? A gente acaba tendo, por exemplo, grande parte dos nossos alunos hoje são mulheres. Mais de 60% dos alunos que fazem os cursos do Data Privacy. Mas a gente ainda não consegue enxergar, como você pontuou na sua fala, esse aumento que tem para o âmbito do público feminino, por exemplo, representado nos eventos, representados em entrevistas, representados em publicações, em artigos e livros, etc. Então, muitas pessoas questionaram, é porque, por exemplo, não tem mulher suficiente para ocupar esses espaços, quando na verdade tem muitas. O que falta muitas vezes são oportunidades para que elas possam vir a ocupar esses espaços e que as pessoas percebam que existe esse desequilíbrio ainda muito grande. E muitas dessas pessoas que, enfim, são alunos ou mesmo estão se especializando agora em privacidade e proteção de dados, fazendo uma transição de carreira, ou têm outros tipos diferentes de áreas de formação e estão buscando uma abordagem mais interdisciplinar com a parte de proteção de dados também. Se você puder passar uma mensagem para essas pessoas, porque eu acho que muitas delas sentem, sabe, um pouco de insegurança, tanto de ingressar na área, tanto às vezes por exemplo, ter essa dificuldade de ser mulher e estar lutando constantemente pelo seu local de espaço, por uma posição no mercado, por exemplo. Cada pessoa enfrenta desafios que são únicos, que decorrem das suas circunstâncias familiares, econômicas, sociais, né? Do que aquela pessoa cresceu ouvindo que ela seria ou não seria capaz de fazer. E eu me sinto realmente muito privilegiada, porque ao longo da minha vida, eu me lembro desde pequena, meu pai dizendo, Miriam, você consegue fazer qualquer coisa, você tem que ser independente, ganhar seu próprio dinheiro, não depender de homem nenhum, você consegue, você vai ser a melhor, vai lá e faz. E isso ao longo da minha vida também, por meio dos meus colegas de trabalho, meus chefes, meu marido, que sempre me incentivaram a não ter medo, sabe? A assumir os desafios, vai dar certo, você vai dar conta. E a minha mensagem seria que a gente tem que ter coragem, a gente tem que, às vezes, deixar para trás os medos, se desapegar e se jogar em novas aventuras, em mudanças de cidade, em mudanças de carreira, em desafios e dar o seu melhor, sabe? E eu sei que isso parece um pouquinho banal, mas muitas vezes eu percebo que nós próprios estabelecemos limitações às nossas potencialidades por percepções de incapacidade, a famosa síndrome do impostor, que é tão mencionada, nossa, eu não vou dar conta porque vai ser muito difícil. E minha mensagem seria, tenta, vai, né? Tenha coragem, se joga, aceite os desafios, se candidate àquela vaga, se inscreva na pós, porque né, o não a gente já tem, né? E para mudar uma situação a gente tem que ativamente buscar mudá-la e fazer com que essas realidades se alterem, se transformem através das nossas ações, não esperar que as coisas mudem magicamente. Então seria essa a minha mensagem, assim, eu acho que as dificuldades são realmente muitas e fazem parte do processo também de amadurecimento, de aprendizado. Eu tenho na minha trajetória também uma longa história de coisas que não deram certo, né? Por exemplo, eu me candidatei ao doutorado na Faculdade de Direito da UNB, não fui aprovada, né? Eu tenho várias experiências de coisas que eu tentei que não funcionaram, mas eu acho que a quantidade de êxitos é proporcional à quantidade de tentativas, então a gente também não pode desanimar, né? Não deu certo, então não foi feito para mim esse caminho. Tenta de novo, né? Tenta outra coisa. E eu acho que
essa mensagem de otimismo, assim, de coragem é uma coisa que é importante a gente ouvir quando a gente está começando ou quando a gente está se deparando com novos desafios. Miriam, e se você puder deixar uma indicação também de um filme, um livro, algo que você tenha assistido, que você tenha gostado, ou até mesmo um sonho, o que você deixaria como indicação para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho muito difícil indicar livro, filme, porque é como escolher um filho preferido para quem tem muitos filhos, né? Eu só tenho um. É muito difícil, mas tem até algumas obras que foram marcantes, assim, que eu me pego, assim, para ler, para reler, para assistir de novo, né? E no campo da literatura eu me lembro de ter lido 2 livros do George Orwell que eu volto e meia pego para repensar. Tem o famoso 1984, que é um livro que todo mundo comenta no campo da proteção de dados pessoais, mas que eu li ainda criança, depois eu li adulto, depois eu reli já mais velha ainda. E o outro também do Orwell é A Revolução dos Bichos, que eu li primeiro como uma fábula, eu ainda era pequena, 12 anos, 13 anos, e em outros momentos da minha vida peguei relendo, encontrando novos significados. Então esses são livros que estão sempre por perto, aí eu sempre penso muito neles. Em termos de filme, assim, também é muito difícil. Filme, série, tem tantos filmes e séries sobre tecnologia, né? Mas tem um filme do qual eu gostei bastante, que eu às vezes cito nas aulas, que é um filme que trata da tecnologia indiretamente, a partir da perspectiva do ser humano. É um filme chamado Eu, Daniel Blake. Eu não sei se você já o assistiu, Maria Cecília. Quando eu assisti meio sem saber muito bem sobre o que era, sabe? Sem muitas pretensões. E ele foi muito impactante. Eu penso nesse filme até hoje. Eu acho que ele mexe com valores, ele mexe com o que a gente pensa sobre a sociedade, qual é o nosso papel, porque a gente não trabalha para mudar várias questões de desigualdade que existem. Então, esse filme é bem especial. E é um filme também que, de certo modo, é uma releitura do Kafka, né? O Processo, que é um livro também muito interessante quando a gente pensa em devido processo legal, acesso à justiça, contraditório, né? Então, é um filme que eu também gosto bastante. Em termos de sonho, né? Assim, acho que todos temos sonhos para nós mesmos e também sonhos para a sociedade, mas eu acho que quando a gente se lança numa carreira, a gente tem que fazer alguma coisa que nos motive para além de só ganhar dinheiro, e eu acho que no meu caso, meu sonho é produzir impacto, é ser relevante nos processos de tomada de decisão, é contribuir para construir coisas que sejam duradouras, que sejam boas para o nosso país, para a nossa sociedade. Então, meu sonho é poder continuar impactando e sendo construtiva aí na busca de soluções. Eu queria te agradecer muito pela sua presença, por ter topado fazer essa conversa com a gente. Quem sabe no futuro a gente não se encontra pessoalmente para tomar um cafezinho também, já que o café hoje é virtual. Muito obrigada, Miriam, em nome do Data Privacy Brasil. Foi um prazer ter você com a gente. Muito obrigada, Maria Cecília. O prazer foi todo meu. Fico muito honrada pelo convite. Me sinto realmente lisonjeada e muito feliz de poder contribuir com esse projeto. Eu espero que a gente possa, sim, tomar o café muito em breve e trocar ainda mais ideias. Então, realmente, muito obrigada e fico à disposição. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Data Café. A gente conversou hoje com uma pessoa incrível, a Miriam Wimmer, mas nos próximos episódios também vamos ter mulheres incríveis que atuam na área de privacidade e proteção de dados, em diferentes áreas de formação. Acompanhe os próximos episódios e a gente se vê. Obrigada, tchau, tchau.